Trouxeram-lhes então algumas crianças que lhes impusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Mateus, capítulo 19, versículo 13 até o 15. A paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um vídeo para você. Que Deus abençoe. Sou grato a cada pessoa que assiste o vídeo. Espero que ele seja útil para você e que você possa também compartilhar, deixar um like, né? E isso é importante para o canal Dois Caminhos. Hoje nós vamos falar sobre um parecido aqui pelos versículos que acabei de ler, que seria a respeito de criança. Tudo tem a ver e ao mesmo tempo para a gente pensar. De repente, criança pode ser, ao nosso ver, em determinadas ocasiões, um estorvo. Apesar de a gente amar tanto uma criança, né? A gente tem o maior carinho todo, né? A gente até tem inveja de não ser mais criança, né? E a gente olha a criança, quem dera que eu pudesse ser criança a vida toda. Mas, de repente, criança pode ser um incômodo, dependendo do que a gente está fazendo, participando, né? E elas acabam tirando a nossa concentração, tirando, né, a gente de aprender, e a gente tem que estar com a atenção ligada nas crianças, porque criança faz arte, criança, você não pode, né? Eu vejo isso muito dentro da igreja, né? Ou seja, dentro da congregação, dentro da denominação do qual eu participo, né? Nos cultos, as mães não têm paz se as crianças não estiverem num lugar adequado para elas, onde elas possam dar a oportunidade da mãe poder assistir o culto, ouvir o culto, orar, né? Mas não se consegue fazer isso se os filhos estiverem ali do lado. Até que os filhos comecem, né, a ter esse discernimento de que precisa, né, se comportar dentro de uma igreja, dentro de uma reunião, ou porque ele não vai, ou porque ele tem que ficar, essas coisas todas, né? Até que uma mãe possa soltar, né, das mãos de seu filho, é complicado. Criança é sempre criança, é a coisa mais maravilhosa que existe.
Eu participei do de um não, vários debates e várias outras com várias outras denominações a respeito do assunto de criança. Ah, mas criança nasce sem pecado, criança não tem pecado, por que que não tem salvação? Não vai ser salvo assim, se não pecou, porque não sei o que e tal. E muitos desses nunca se chegaram a um consenso. Porque a Bíblia tem muitas, né? Deixa muito para a gente pensar. O assunto que hoje eu quero desenvolver é exatamente aqui. Ele é muito rico isso, essa parte aqui. Eu já vi pregação dentro desse contexto aqui e que ficou assim a desejar. Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem noção do que está dizendo. A palavra de Deus diz que o meu povo perece, né, por falta de conhecimento, porque são ignorantes. Mas esse não é assim. Tem pessoas que nascem com um conhecimento maior, um dom de saber das coisas, né? A gente, por exemplo, tem na Bíblia um dos maiores sábios, e é Salomão, um homem sábio, com toda a sua sabedoria, né? E a palavra diz que nunca houve antes e nem depois haverá um sábio tal como Salomão. É a palavra de Deus. E com certeza não há. Então, o que que Jesus está dizendo aqui? Porque o maior sábio acima de Salomão é exatamente Jesus. Esse contexto aqui, ele é muito profundo. Muitas vezes nós gostamos apenas da árvore, né? Da árvore. Por que nós gostamos da árvore? Porque a árvore, ela dá sombra, dá flores, ela dá frutos, aninha, né? Passarinhos, pessoas que usufruem daquela sombra, da sombra da árvore, quando ela está toda folhada, né? Cheia de folhas. Então ela, né, que às vezes com o sol quente, que delícia estar debaixo de uma sombra, né? Mas a raiz, quem se importa com a raiz de uma árvore? Ninguém se importa com isso, né? Porque o que que Jesus está dizendo aqui é a mesma coisa que ele fala aqui logo em seguida aqui, da partir do versículo 16, né? Aquele jovem que vem para Jesus. É a mesma coisa. Ele chega perguntando, mestre, o que me falta para que eu possa herdar o reino dos céus? E aí Jesus, então, ele dá uma resposta, né, acima da raiz, ou seja, da árvore, né? O que é a árvore? É o que todo mundo gosta, todo mundo sabe, né? É ali E é uma coisa que ele já sabia, ele não foi lá buscar essa resposta, porque ele já sabia. A resposta que Jesus deu, ele deixou ele chateado. Mas eu andei tanto, viajei tanto, para chegar até aqui, no mestre, e aí chega aqui ele me fala uma coisa dessa. Isso eu sei, eu faço desde criança. Aí Jesus, né? Então, entendendo o sentimento daquele jovem que queria uma resposta. Muitas vezes a gente nunca quer a resposta. A gente vai atrás e a gente acaba decepcionado.
quando a gente sabe a verdade. Sabia disso? Às vezes não é bom fazer o que esse jovem fez, porque será que vamos aceitar? E aí Jesus então coloca a raiz, vem pela raiz. Volta lá na tua casa, lá para teus bens, você pega tudo lá e vende. Vende tudo que você tem. Aí você depois pega o montante que você vendeu, distribui lá para os pobres, e aí você vem e segue-me. Resposta dura, né? Você faria isso? Você faria isso? Você seria capaz de vender o que você tem para seguir Jesus? Eu sei, a resposta eu sei. Eu tenho certeza que você vai falar, eu tenho. Você tem? Mas se coloca no lugar desse jovem aqui, se você tem. Esse jovem aqui não entende nada do que nós entendemos aqui, hoje. Mas mesmo assim, eu insisto na pergunta, você tem coragem? Você levou anos de vida trabalhando, quantos anos você tem hoje? Para você ter uma casa, para você ter um carro, para você ter o que você tem, emprego, para você, agora que você vai usufruir de tudo isso, e aí você é capaz de pegar tudo o que você tem e distribuir para os pobres. Pensa bem nisso aí, tá? Mesmo você conhecendo a palavra de Deus, se você tem coragem. Essa mesma palavra aqui que nós estamos falando aqui sobre as crianças, Jesus também diz assim: não fiqueis ansiosos com o que comer, que beber, com o que vestir. Olha só, imagina, eu ser humano, como é que eu posso não ser ansioso? Às vezes a gente é tão ansioso, tantas pessoas são tão ansiosas, que elas pegam uma depressão. Trabalho, 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 tudo. Por isso que eu acabei de perguntar para você, você é capaz, depois de toda a sua ansiedade, de conquistar, comprar um terreno, construir, pagar, fazer, e ter um carro, e agora você fica sem absolutamente nada. Uma mão atrás e outra na frente. E pensar que agora você só tem Deus e um trabalho a fazer, que é pregar a palavra de Deus. Você é capaz de não ser ansioso. Um ser humano que precisa de comida, de roupa, de um abrigo, de tantos sonhos que ele vive, sonhos do mundo que ele almeja para a sua vida, no mínimo. E aí, de repente, você vai ter que abrir mão de tudo isso para seguir Jesus. Você tem coragem? É? Você seria capaz de entrar nisso sem nenhuma, assim, não, eu vou, não, que é isso, eu faço, eu vou, e comigo não tem conversa. Conheço tanto cristão que seria capaz de matar o outro por causa de bens. Você acha que não? Eu sei. Eu conheço história de pastores, aqueles que estudaram para ser pregadores da palavra de Deus,
que é capaz de matar. Eu conheci um que disse que largou de ser pastor para não matar o outro pastor. Por causa de quê? Por causa destas coisas. Destas coisas que o jovem não quis, né, dispor. E Jesus está falando aqui para nós, seja como crianças, né? Não os estorveis as crianças a vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Então, isso é amargo. É amargo pra gente que é ser humano imaginar, puxa vida, como é que eu posso fazer algo assim? Eu tenho esposa, eu tenho marido, tenho filho, que depende de tudo isso. E eu também, como eu não gosto do mundo, como eu não gosto das coisas, né? Como é bom ter uma casa para morar, como ter um carro, ter roupas, comida, um emprego bom para trabalhar e ganhar dinheiro, uma empresa, ser empresário. De repente, abandonar tudo. E pior de tudo, não é só abandonar, é pegar tudo e distribuir com os pobres. Ficar assim zerado. Você está pensando que isso aqui é uma... Sabe o que eu vejo? Eu vejo nos pregadores apenas teoria. Teoria, teoria. Porque na realidade ninguém faz nada daquilo que pratica, que fala. Jesus aí fala assim, fazei... Desculpe. E fazei tudo que eles falam, ou seja, pregam. Mas não fazei o que eles fazem. Mas o que esses mestres, esses doutores da lei, esses levitas, sacerdotes, sumos sacerdotes faziam? A mesma coisa que a maioria dos pastores de hoje fazem. Só teoria. Aqui, ó. A maioria são assim, todos. Apenas pregam a palavra. Mas cair aqui dentro desse contexto aqui. Não os estorvei de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Quem são os, né? Esses tais são as crianças. Davi fala inspirado no Salmo assim, muito me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que bom. Davi é um absoluto homem segundo o coração de Deus. Davi, quando ora, ele assim, ali no meio do perigo, ele no Salmo ele diz que ele deitava e dormia, porque ele sabia que o Senhor, né, era com ele, protegia, guardava, cuidava. Essa semana, no Lava Pés,
eu ouvi um pastor pregar uma mensagem tão simples de lava-pés, palavras tão simples, sem didática nenhuma, onde ele faz uma pregação tão profunda que eu fiquei maravilhado de ouvi-lo. Talvez ele nem saiba a profundidade da mensagem, mas a mensagem foi muito bonita, muito profunda mesmo, muito profunda. Eu fiquei muito lindo mesmo. Davi também diz assim, olha, que o maior desejo da vida dele era viver nos átrios do Senhor. Viver nos átrios do Senhor. Eu fico imaginando assim, mas por que Davi não podia viver nos átrios do Senhor, sabe por quê? Porque Davi não era descendente de levita. A descendência dele é de Judá. Então mas se ele pudesse e tivesse uma oportunidade, ele seria o lugar mais perfeito para ele. Mas o que se isso tudo tem a ver, a dizer sobre isso que nós estamos dizendo? Isso que eu estou querendo dizer aqui. Jesus, no seu contexto todo, ele traz praticamente tudo isso de uma forma muito interessante nas suas parábolas, falando sobre suas parábolas, onde ele fala do ser humano como mercenários, né? Se você ainda não viu o vídeo Mercenário, vai lá, procura, você vai entender o que eu estou dizendo. Porque o ser humano, ele é mercenário. Não adianta a gente querer dizer que não, porque somos. Porque nós somos ignorantes demais. Quem dera que nós tivéssemos a simplicidade, certo? Sem nenhuma maldade, sem nenhum rancor, sem nenhuma vestígio assim de malícia, como as crianças. Criança não sabe, não se preocupa com comida, roupa, não se preocupa com absolutamente nada. Sabe por quê? Porque ela sabe onde encontrar. Ela sabe que tem um tutor, um conhecedor, uma pessoa que cuida delas. E que quando ela sentir fome, ela sabe onde encontrar comida, quem ela vai buscar essa comida. E que a hora que der, troca a roupa, se não trocar também para ela, não faz diferença nenhuma. Se precisar tomar um banho, se não tomar também para a criança, não faz diferença nenhuma. Essas são preocupações, os nossos cuidados. O cuidado do adulto, né? Que está sempre ali pagiando, para não cair no buraco, para não cair da escada, para não correr risco, para não ser envenenado, para ele cuida dali, né, você tem que dormir agora, você tem, né, vem cá, está na hora da janta, está na hora do almoço. Elas não se preocupam com quanto custa o quilo de arroz, o quilo de feijão, quanto custa a roupa que veste, né, as dificuldades que seus cuidadores passam para poder dar a elas os melhores, né? Jesus fala assim que
Qual é o, né? Aquele que ama, né? Vai dar para o filho uma serpente, um escorpião. Ninguém faz isso, porque nós amamos uns aos outros. Nós amamos aquela criança, né? Aquela criança veio para o nosso colo e nós temos que cuidar dela até ela se tornar, infelizmente dizendo, um de nós, mercenário. Sai até lágrima no olho pensar isso. Pensar que um dia eu fui uma criança despreocupada com absolutamente nada, para chegar onde eu cheguei, com toda a dificuldade, tantas lágrimas, tantas tristezas, uma luta que só vai terminar quando o Senhor nos chamar. Muitas vezes ficamos rancorizados, com raiva, cansados pelas lutas, que não é fácil. É interessante que aí nós vamos falar agora da tribo de Levi. A tribo de Levi seria uma representação dessas crianças aqui. Sabe por quê? A tribo de Levi não herdou absolutamente nada. A tribo de Levi somente herdou as coisas de Deus. Tinha muitas tarefas? Tinha. As tarefas de Deus. Aqueles rituais. A preocupação deles era só os rituais. E dedicar ao conhecimento da palavra de Deus, né, dos ensinamentos da Torá, para que pudesse educar todo o seu povo, toda a sua comunidade, toda, né, a sua pátria, o seu povo. Mas aí eles são adultos como nós, são mercenários como nós todos, e eles não entenderam nada, porque eles não tinham nada para fazer, trabalhar, plantar, fazer plantação, fazer indústria. Eles não tinham essa preocupação com absolutamente nada. Eles não precisavam preocupar com indústria, essas coisas todas aí, porque não era, isso não era coisa para eles preocupar com comida, com vestes. Tudo isso já estava providenciado para eles. Porque o resto das tribos, as outras 11 tribos, é que fazia todo esse serviço. Criar, né, a pecuária, a agricultura, né, e eles levavam, né, aquilo que era necessário para os celeiros do templo, para que houvesse mantimento ali entre os levitas, e era muito, e sobrava, de ponto que essa sobra, eles podiam, né, sem medo nenhum, ajudar os órfãos, as viúvas, né, os necessitados, aqueles que precisavam, porque Deus abençoava o trabalho deles para que eles pudessem ter direito de receber tudo isso. Como Paulo diz, todo aquele que trabalha é digno do seu salário. Portanto, como é que eu faço para ser como uma criança?
entregar a minha vida nos braços do Senhor. Confiar que o Senhor vai trazer sustento para minha casa. Vai trazer cuidados comigo, como pastor de ovelhas, onde as ovelhas confiam no seu pastor. É ele que leva elas para o pasto. É ele que fica o tempo todo vigiando para não ser atacada por animais, feras, roubados pelos ladrões, tirado pelos, como diz João, os mercenários, que não são os donos. É o pastor que cuida das suas enfermidades, as suas feridas. É ele que dá, né, o alimento, protege, leva para o abrigo. São as ovelhas do Senhor. E aí, o que você pensa disso tudo? Você seria capaz de dar a sua vida, trabalhar para Deus, um ofício? Aqueles levitas trabalhavam para Deus. E nós também desejamos trabalhar para Deus. Mas como é que é trabalhar para Deus? Talvez seja aquilo que você não está fazendo. Pregando a palavra de Deus. Assim como eu estou aqui pregando para você. Você não precisa ser pastor para pregar a palavra de Deus. Você não precisa ser pastora para pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é para ser pregada por qualquer pessoa. Com sinceridade do coração, desejo. Isso é a minha ansiedade, pregar a palavra de Deus. Custe o que custar. Eu só não sei ainda se eu posso fazer o que Jesus falou aqui para o jovem, pediu para fazer. Mas eu estou pregando a palavra de Deus. E agradeço essa oportunidade que Deus me deu para fazer isso. Que Deus abençoe cada um de vocês, onde vocês estiverem, o que estiverem fazendo, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. E não esqueça que Jesus está voltando. Se puder, deixe o like, em nome de Jesus.